Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago Medeiros e nessa oportunidade eu desejo lhe trazer uma mensagem da parte de Deus. Quero agradecer ao Ministério da Placer, na pessoa do pastor Samuel Lima, nosso pastor presidente, por esse convite. Quero também fazer um convite especial a cada um de vocês que estão ouvindo ou vendo esse vídeo, aos dizimistas e ofertantes, pois nesse momento de crise, muitos irmãos domésticos de fé estão necessitando de auxílio. Tome uma atitude de fé nesse momento e contribua na obra do Senhor, pois o Ministério da Placer tem um compromisso de ajudar e de levar auxílio aos necessitados. E nós contamos com a sua ajuda. A conta da igreja está na descrição desse vídeo e contamos com seu apoio de fé. Dito isto, abra sua Bíblia juntamente comigo em Daniel capítulo 3. Faremos a leitura de alguns trechos, iniciando em Daniel 3, 16 a 18. Leia juntamente comigo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amados irmãos, temos aqui neste livro, em Daniel capítulo 3, um grande exemplo de fé e atitude diante das circunstâncias difíceis da vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens judeus que foram levados cativos de Israel para a Babilônia. E ali, juntamente com Daniel, foram apreciados pela sua grande sabedoria. E Daniel e seus amigos ingressaram no serviço do rei e para isso também precisavam ter a cidadania babilônica. Com isso, lhe foram concedidos novos nomes. Daniel, cujo significado do seu nome judaico é Deus é meu juiz, passaram a chamar de Beltesazar. Ananias, cujo significado judaico é o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque. A Misael, cujo significado é quem é igual a Deus, chamaram de Mesaque. E Azarias, cujo significado judaico o Senhor ajuda, chamaram de Abidnego. Agora, com novos nomes, eles podiam desempenhar funções oficiais. Porém, amados irmãos, apesar de tudo isso, eles resolveram permanecer fiéis ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus. Digo isto para enfatizar de que esses jovens não estavam mais à presença dos seus familiares, dos seus pais, da sua mãe, para lhe orientarem, Eles já não estavam ali na presença dos, digamos assim, pastores ou dos líderes religiosos. Não, eles estavam sozinhos e diante de um local onde o ambiente moral ali na Babilônia era totalmente pagão. Ali naquele lugar, eles tinham a oportunidade, de pecar e de fazer tudo o que contradizia os retos ensinos da lei de Deus. Porém, eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Eles tinham a oportunidade ali de se alimentar com o mesmo alimento do rei Nabucodonosor, que eram considerados e dedicados a ídolos, mas eles decidiram não entorpecer as suas mentes com aquele vinho, decidiram não desobedecer a lei de Deus com aqueles alimentos e mantiveram em seu coração a decisão de não se contaminar. Com isso, irmãos, diante daquela circunstância, a fidelidade daqueles jovens com Deus foi o que os levou a ter vitória e sucesso diante de todas as adversidades que viriam a seguir. Em Daniel capítulo 3,
nos deparamos diretamente com esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são respectivamente Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram desafiados diante de uma circunstância que no início desse capítulo é apresentado, a consagração de uma estátua, né? E ali, aqueles jovens que a pedido de Daniel tinham sido nomeados para cargos de responsabilidade de administração ali na Babilônia, eles foram desafiados em sua fé, pois o rei, ele levantou um decreto a qual todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que havia sido levantada. E aqueles 3 jovens, de princípio, se recusaram. No versículo 12 do capítulo 3, a Bíblia diz que eles não aceitaram adorar outro Deus. E ali eles foram vistos, recusando adorar a imagem de ouro, e foram denunciados diante do rei. E a Bíblia nos ensina, diante dessa qualificação moral desses jovens, que o crente ele deve obedecer, irmão. Ele deve honrar, ele deve orar em favor dos governantes, porém o nosso primeiro dever é com o nosso Deus. Quando obedecemos ao maior mandamento, que é amar ao Deus verdadeiro de todo o nosso coração, nós não temos como, é impossível ir contra esse princípio cristão. Não dá para adorar nem honrar qualquer falso Deus ou qualquer imagem que represente um ídolo ou a um Deus. Com isso, irmãos, nós podemos também observar que os jovens eles foram levados diante da presença do rei e ali eles foram desafiados pelo rei, que deveriam se prostrar e adorar. Mesmo assim, eles não fizeram acordo e ainda disseram: se o nosso Deus não nos livrar, fica sabendo que nós não adoraremos essa imagem de ouro, permaneceremos fiel ao nosso Deus. Isso muito indignou ao rei. E ali, irmãos, nós percebemos que mesmo o rei tentando amedrontar aqueles jovens, eles não foram contra suas convicções de fé. Muito pelo contrário, eles deram testemunho destemido e decidido que a sua lealdade ao único Deus verdadeiro e esperança e fé estavam firmados naquele momento e naquele Deus cujo é o nosso refúgio e fortaleza. Assim, faço um convite também a você. Mantenha-se firme, mantenha a sua fé firme, para que diante desse momento, dessa crise, você não venha a recusar o nosso Deus. Muito pelo contrário, mas permanecer firme, permanecer destemido, permanecer decididamente leal ao único Deus verdadeiro. Mas também é importante destacarmos que a fidelidade daqueles jovens ao único Deus verdadeiro acendeu uma grande ira no coração do rei Nabucodonosor, o qual ordenou que se ativasse 7 vezes mais a chama daquela fornalha e mandou lançar os jovens ali dentro. Os jovens foram lançados conforme está em Daniel 3, versículo 24. Foram lançados e ali foram observados. Quando o rei visualizou aquela situação, se espantou, se levantou depressa, rapidamente, e falou aos conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados? E os conselheiros responderam: sim, nós lançamos 3, ó rei. E o rei olhou novamente e disse: pois eu vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 24 e 25. Amados irmãos, aqui nós percebemos o quanto ser fiel a Deus é bom.
nós percebemos também o quanto o Senhor está disposto a nos proteger, a estar conosco em grandes momentos de provação. E nós podemos nos utilizar do significado do nome desses 3 jovens. No seu significado judaico, Sadraque, que é Ananias, né? Ananias significa o Senhor é gracioso, ou seja, a graça de Deus, que nos faz referência a Efésios 2:8, que nos diz: somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Aleluia! A nossa salvação está no Senhor, a nossa salvação vem do Senhor. E é só Ele, irmãos, que pode nos livrar de situações difíceis, de provações, por maiores que elas sejam. Conte com o Senhor, pois o Senhor é gracioso, conforme significa o nome de Ananias. Também podemos recorrer ao significado do nome de Azarias, que é Abidnego. Azarias significa o Senhor ajuda. Olha só, irmãos, esses 3 jovens ali, nessa circunstância onde o rei e todo o exército estava levantado contra eles, eles foram forçados a entrar naquela fornalha e uma coisa foi surpreendido ali naquele momento. Todos foram surpreendidos que o Senhor entrou com esses jovens ali naquele lugar. O Senhor os ajudou. É o Senhor, irmãos, que nos guarda. É o Senhor que nos protege, que nos ajuda, nos auxilia em todos os momentos das nossas vidas. E ali, Azarias nos ensina que o Senhor é a nossa ajuda. Você quer ser abençoado? Olhe para cima, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus é quem nos ajuda. E também tinha mais um jovem ali dentro, Mesaque, que era o Misael. Misael significa quem é igual a Deus. Quando lemos isso, percebemos que o rei Nabucodonosor, quando olhou para dentro da fornalha, ele viu 4 homens. Mas eles haviam lançado 3 homens ali naquele lugar. É porque o Senhor, nosso Deus, estava ali dentro daquela fornalha juntamente com esses jovens. E o Senhor, aleluias, com aspecto de homem de fogo, que era semelhante a Deus, é o que significa o nome de Misael. Quem é igual a Deus? O nosso Deus, aleluias, a qual ninguém há igual, ninguém há semelhante, é o nosso Deus que ajuda. Por fim, meu amado, em Daniel 3:28 percebemos que o rei Nabucodonosor reconheceu o grande livramento do nosso Deus para com aqueles jovens que resolveram permanecer fiéis ao Senhor, e o rei estabeleceu um decreto pelo qual todo o povo, toda nação que falasse mal, que falasse alguma blasfêmia contra o Deus daqueles jovens, o nosso Deus, seria despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus daqueles jovens. O reconhecimento do nosso Deus através da fé daqueles jovens, que possamos também fazer conhecido o poder do nosso Deus através da nossa fé. Como igreja, eu e você temos a responsabilidade nesse momento de demonstrar para a nação, para a sociedade, quão grande é o nosso Deus, mantendo firme a nossa fé, mantendo firme a nossa convicção de fé no Senhor Jesus, mesmo vivenciando todo esse ambiente moral, a qual muitos estão falando coisas, falando opiniões. Nós precisamos manter firme a nossa convicção no Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa oportunidade, que essa palavra também seja levada a muitas outras pessoas da sua família, para que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa de transformação e que possamos vivenciar a salvação, a ajuda
e o auxílio do nosso Senhor Jesus em nossas vidas e em nossas famílias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Também quero deixar um convite para que você possa continuar. Se você gostou desse estudo de Daniel, temos também um estudo específico que fora ministrado numa terça-feira. O link desse vídeo está logo mais aqui abaixo na descrição. Acesse, continue sendo edificado, continue estudando a palavra do Senhor e que Deus possa te abençoar mais e mais.